Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante: desvendar uma história inteira partindo de quase nada. São só 3 informações: o título de um livro, o nome de um autor e um país de origem. A nossa investigação começa com uma pergunta que parece simples, né? O que é que um título pode realmente nos contar? Bom, às vezes ele é como um quebra-cabeça, sabe? E cada palavra é uma pecinha. Vamos tentar montar isso juntos? Então, o primeiro passo é olhar para as palavras. Afinal, são as ferramentas de qualquer escritor. Vamos desmontar esse título para entender o que tem ali. E logo de cara, a tensão fica muito clara. De um lado, manhã, uma palavra que traz uma sensação de esperança, de recomeço, mas do outro lado, a gente tem além, que é cheia de mistério, né? Aponta para o desconhecido, talvez até para o que vem depois da vida. Ou seja, esperança e incerteza, ali, lado a lado. Então, o ponto central é exatamente este. Se a gente olhar só para o título, sem mais nada, ficamos com essa ambiguidade poética. Será que ele fala de um novo começo, de um futuro brilhante, ou de um salto no escuro, naquilo que a gente não conhece? Mas a gente tem uma terceira peça, e essa peça é a chave que muda o jogo todo, o contexto. O país é Angola, e como vamos ver, na literatura, muitas vezes a geografia acaba ditando o destino de uma história. Porque Angola não é só um nome no mapa. Carrega um peso histórico, uma narrativa muito complexa. Para entender a arte que vem de lá, a gente precisa entender a jornada profunda e muitas vezes bem turbulenta dessa nação. E que jornada, hein? A longa luta pela independência que começa lá em 1961 não trouxe a paz esperada. Muito pelo contrário. Em 1975, o país mergulhou numa guerra civil brutal que durou quase 30 anos, terminando só em 2002. Pense nisso. Décadas de conflito que moldaram gerações inteiras. Certo. Agora chegou a hora de juntar as peças do nosso quebra-cabeça. Vamos ver como a história e a poesia se encontram para transformar completamente o significado de tudo isso. Então vamos voltar àquela nossa primeira pergunta. Mas agora, com esse conhecimento histórico, o que amanhã do além significa? De repente, a pergunta ganha uma outra dimensão muito mais profunda. E aqui está a resposta. Aquela frase se transforma numa metáfora nacional poderosíssima. Amanhã não é uma manhã qualquer, é amanhã depois de 2002, o primeiro dia de paz. E o além, bom, não é mais só sobre o desconhecido. É sobre o futuro incerto de uma nação que precisa se reconstruir, se curar e decidir o que ela vai ser depois da guerra. Olha só que transformação. A gente sai de uma frase poética, meio abstrata, e chega numa declaração política e social sobre a identidade de todo um país. Foi o contexto que deu alma, deu urgência para essas palavras. Mas afinal, o que isso tudo nos ensina sobre o poder de um título em geral? Por que essa análise é importante para além desse exemplo específico? As lições que a gente tira daqui são bem profundas, né? Um título muitas vezes é um convite para uma investigação. O contexto é a chave que abre a porta para um entendimento muito maior. E no fundo, isso mostra como a literatura funciona, como um espaço onde uma sociedade pode processar seus traumas e expressar tanto as esperanças quanto os medos de todo mundo. No final das contas, é isso que a arte faz. Ela se torna esse campo onde uma cultura consegue olhar para trás para se lembrar de onde veio e, ao mesmo tempo, olhar para frente para imaginar para onde ela vai. Então, fica aqui uma reflexão. Se um único título pode esconder tanta coisa, que outras histórias estão aí esperando para serem descobertas nos nomes de livros, filmes e músicas que a gente encontra todos os dias?